Os leões são animais incríveis. Suas habilidades predatórias e organização de bandos são fascinantes. No entanto, ao mesmo tempo, a estrutura social dos leões é frustrante, porque o que acontece com alguns leões pode fazer você se sentir desconfortável. Vamos mergulhar no mundo desses grandes felinos incríveis. Nesse episódio eu vou contar por que os leões machos acabam tão mal com suas vidas. Vamos nessa! Como um bando funciona? Antes de descobrirmos por que os leões têm um final de vida tão ruim, vamos dar uma olhada em seu coletivo. Os leões são os únicos grandes felinos que têm uma organização social tão ambígua como um bando. Esse fenômeno pode ser facilmente explicado. Primeiro, os leões são grandes predadores e escolhem suas presas de acordo com eles. Como regra, seus alvos são grandes ungulados, como búfalos, zebras, javalis ou gnus. Certamente não é fácil derrotá-los sozinho. Em segundo lugar, esses grandes felinos, ao contrário, por exemplo, de um tigre solitário que prefere a floresta, vivem nas extensas savanas abertas. Em tais condições, é muito mais fácil viver e caçar efetivamente juntos. Além disso, devo mencionar que o rei da selva não é muito resistente. Sim, ele é rápido, mas apenas em distâncias curtas. O grande felino não será capaz de perseguir sua presa por muito tempo, então definitivamente precisará de ajuda. Os bandos consistem em várias fêmeas, filhotes e, claro, o macho. Pode até não ser o mais forte, mas sua liderança não é contestada pelos outros. Em casos raros, alguns machos maduros podem coexistir em bando, mas apenas um deles será dominante. É o macho alfa. A população de um bando pode chegar a 30 ou 40 animais. Aliás, é entre as leoas que reina a igualdade. Suas relações podem ser chamadas de amigáveis. Além disso, as leoas de um bando são parentes próximas. E as leoas que amamentam também podem alimentar outros filhotes e protegê-los, se a mãe deles estiver caçando. O exílio é inevitável? Então os filhotes crescem, tornam-se jovens leões, e começam a querer mandar no grupo. Portanto, na idade de 2 a 2 anos e meio, eles são simplesmente exilados do bando. Ninguém aceita eles de volta. O leão, embora jovem, agora confia apenas em si mesmo. Assim, os leões exilados podem criar seu próprio bando ou viverem sozinhos ou em pequenos grupos de solteiros por 2 a 3 anos. Esses grupos têm até 7 leões que geralmente são irmãos ou primos. E o que acontece então na vida tão complexa dos machos? É verdade que na vida dos leões as coisas não são tão fáceis e boas? Infelizmente sim. Em parte, a vida dos leões não é ruim, mas apenas quando são jovens e saudáveis. Ou seja, estão em pleno vigor da vida e da força. É lamentável, mas é uma dura verdade da vida. A melhor época de suas vidas são os primeiros 5 ou 10 anos. Depois desse tempo vem a velhice, e a geração mais jovem começa a exigir estrada. O que espera o leão é a aposentadoria. Não há outra maneira de dizer isso, mas você acha que os leões realmente querem se aposentar por conta própria? Não. Um leão mais forte simplesmente vem e discretamente... não. Eu diria até que ele pede intrusivamente ao leão que vá embora. Para ser franco, o velho leão é exilado de novo. Por volta dos 5 ou 6 anos de idade, o macho maduro, cheio de força e energia, que uma vez foi tão impiedosamente exilado do bando, retorna. Agora os leões semelhantes estão com ele. Eles já formaram uma aliança peculiar. Junto com seus companheiros da miséria, ele assume o bando e afugenta ou mata o líder menos poderoso ou mais velho que ele. Isso é algum tipo de ingratidão para com os mais velhos, não acha? Por algum tempo as leoas desconfiam nos novos membros do bando, mas com o tempo elas se acostumam com eles e os aceitam. E outro fato triste, quando novos machos assumem o comando, eles geralmente matam filhotes de leão machos estranhos. Eles não tocam nas fêmeas por razões bastante lógicas, porque essas são as futuras mães de seus filhos. Às vezes o harém do leão fica sem um chefe de família, e as fêmeas só podem sentar e esperar até que um novo líder chegue. Com toda a probabilidade, será um jovem leão forte que já deixou sua casa ancestral, mas que ainda não tem a sua própria família. O destino dos filhotes nesse caso é semelhante. Os leões não praticam a adoção, e a primeira coisa que o novo chefe da família fará é se livrar de todos os filhotes de seu antecessor. É assim que alguns leões são exilados, enquanto outros literalmente se tornam reis, e assim começam suas vidas. Na maioria das vezes, os leões dormem ou passam o tempo esperando um convite para jantar. As leoas, ao contrário, estão ativas o tempo todo. Elas precisam caçar e criar seus filhotes. Claro que às vezes o leão também participa da caça, mas principalmente quando se trata de presas muito grandes. O principal dever do chefe do bando é estar sempre pronto para defender o território dos leões concorrentes. Então o chefe do bando precisa conservar a força, comer bem e dormir muito.
Isso é bastante lógico, porque o território do bando pode ocupar dezenas de quilômetros quadrados. Aqui, por exemplo, um grupo de 5 leoas e 7 filhotes descansando pacificamente à beira do rio, enquanto 2 machos errantes se aproximam deles sem serem notados. Os leões atacam, tentando expulsar as fêmeas do território e pegar suas presas. Logo, os machos fortes e famintos perseguem as leoas em direção ao rio e voltam para a refeição. Vida após o exílio. Se os leões que tomaram o poder vivem felizes, aqueles que foram exilados do bando vivem de forma muito dolorosa. Eles têm um trauma psicológico real e incrivelmente sério. Afinal, eles podem experimentar essa humilhação até 2 vezes na vida. Mas como o leão está vivo, ele deve seguir em frente, não importa o quão ruim as coisas foram em sua vida. Agora o leão confia apenas em si mesmo, em sua mente e força. E como já é maior de idade, não tentará encontrar um novo bando, porque isso é ilógico. O leão tem que caçar sozinho, lutar sozinho contra hienas, traquinas e se esconder de búfalos e elefantes. Na verdade, então, esses leões têm que ser solidários. Além disso, as vidas dos machos são mais curtas do que as das leoas. E também o leão expulso do bando e tendo muito menos oportunidades de caça bem-sucedida, enfraquece e perde peso a cada dia que passa. Eventualmente, o leão solitário e decrépito morre muito rapidamente. Fome, doença, feridas de brigas com outros machos solitários, mas mais jovens, são fatos que afetam sua saúde. O outrora formidável predador, que bandosamente ostentava o título de rei da selva, encontra sua morte nos dentes de hienas malhadas ou outros animais que não se importam em provar a carne do leão. E às vezes grandes herbívoros acertam contas antigas com esses leões. É assim que muitos leões na savana passam sua vida. Aqui ele viveu e aqui espera pelo fim dela. Agora você entende melhor como um bando de leões é organizado e com o que os leões machos têm que lidar. Mas isso não é tudo que tenho para dizer sobre os reis da selva. Fique ligado para os fatos mais interessantes sobre esses grandes felinos majestosos que vão te surpreender. Como sobreviver? Os leões conseguem sua comida de 3 formas. Eles caçam para si mesmos, pegam suas presas de outros predadores ou podem comer animais que morreram de doenças ou morreram de velhice. Não importa se a carcaça é fresca ou ligeiramente decomposta, se é grande ou pequena, se eles mesmos a caçaram ou simplesmente a encontraram. A presa é sempre importante para um leão, porque garante sua sobrevivência. Não é à toa que os velhos leões exilados ficam exaustos rapidamente. Estando sozinhos, eles simplesmente não têm força para atacar. Eles terão sorte se encontrarem presas já mortas. Em geral, um leão precisa comer de 7 a 8 quilos de carne por dia para se alimentar. Embora o rei da selva possa realmente comer até 30 quilos de uma vez só. Comendo! Eu já falei que em geral são as leoas que caçam. A propósito, os jovens leões são ensinados a caçar pelas fêmeas. Via de regra, a presa menor é comida no local, e a presa maior é levada à família para ser servida ao chefe do bando. Esses grandes felinos têm uma ordem estrita de alimentação de presas. Como esperado, o gato macho dominante é o primeiro a festejar. Geralmente ele não compartilha com ninguém. E talvez nem participe da caçada. Essas são leis cruéis e injustas dessas comunidades de grandes felinos. Se a caça for abundante e o rei da selva não estiver com muita fome, os outros membros do bando também poderão participar da festa. As leoas, a propósito, não mostram alto sacrifício maternal. Elas podem perseguir ferozmente os filhotes até que estejam saciados. Os filhotes são os últimos a comer, se sobrar alguma coisa para eles. Mas o macho dominante pode garantir que eles recebam pelo menos algumas sobras. Aqui é que surge uma imagem de que os adultos são mais valiosos para a sobrevivência do que os mais jovens. Mas a vida é assim. A população está reduzindo. Em 1980 havia cerca de 75 mil leões no planeta. E agora a União Internacional para a Conservação da Natureza estima que sua população global esteja entre 23 mil e 39 mil indivíduos. A população está diminuindo e há vários fatores para isso. Captura, caça, falta de alimentos e invasão humana em habitats. Se essa tendência continuar, em 10 ou 15 anos não haverá mais de 10 mil leões em toda a África. Mas não vamos mais falar sobre coisas tristes. Por mais cruéis que sejam suas leis, por mais duramente que lidem com os jovens leões e especialmente com os idosos, os leões são e continuarão sendo os reis da selva. Muitos fatores podem ser citados em seu favor. Vamos começar com as coisas óbvias: aparência e boas maneiras. A juba luxuosa semelhante a uma coroa, postura régia e olhar altivo. Esse representante da família felina demonstra confiança, majestade e calma com toda a sua aparência.
Aliás, quanto mais velho o leão, mais espessa é a sua juba. Em segundo lugar, seja qual for o caso, a organização de sua convivência é surpreendente. Afinal, isso só pode ser visto entre os leões. O macho é o verdadeiro chefe da família que tenta cuidar do bando. Protege os filhotes e as fêmeas e defende os limites do território. Os leões machos estão prontos para lutar por suas terras até a morte. Desde os tempos antigos, os humanos reverenciam esses predadores. Isso se reflete em muitos aspectos da cultura humana. O leão é retratado em pinturas e brasões, esculpido ou bordado em tapetes. Na África, o leão é considerado um símbolo do poder divino supremo. E na Europa é um símbolo de poder que incorpora o poder do sol. Claro, esse animal também representa coragem, dignidade e nobreza. E na China, Japão e Coreia, desde os tempos antigos, existe uma criatura mítica especial, o chamado leão guardião chinês. Estátuas de tais leões foram colocadas na frente das entradas do templo como guardas. Isso é tudo, pessoal. Qual o fato desse episódio mais te impressionou? Diz pra mim nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.